Efeito do açúcar no cérebro. O açúcar, numa quantidade exagerada, faz mal para a estética do corpo, como também para o coração e o cérebro, sendo que para o cérebro possui consequências deveras negativas, como doenças neurológicas. Sim, o açúcar prejudica o cérebro desde as suas funções cognitivas aos sentimentos de bem-estar psicológico, por isso seu consumo excessivo é motivo de preocupação. Veja a seguir os nomes que o açúcar recebe, principalmente nos rótulos dos alimentos: glicose, xarope de milho, sacarose, frutose e sorbitol. Os nomes acima são encontrados nos alimentos embalados dos supermercados. Importante atentar-se a esses nomes, principalmente na hora das compras. Sendo assim, a seguir falaremos dos riscos que o açúcar, em excesso, desempenha diante o funcionamento do cérebro. Vício. Ao consumir o açúcar de maneira exagerada, é ativado no cérebro a sensação de prazer. Sendo assim, é liberada uma onda de hormônios, como a dopamina. Logo, quando é ativado com frequência, dá-se o início da perca de controle, como os desejos e o aumento à tolerância ao açúcar. Perda de memória. A perda de memória é ocasionada quando existe um consumo excessivo de frutose, pois essa frutose atrapalha o desenvolvimento da aprendizagem, gerando consequências à memória, atrasando a progressão do cérebro. Para chegar a esse resultado, foi realizada uma experiência com os ratos. Sendo assim, os ratos que ingeriram uma quantidade exagerada de frutose propiciou danos às funções sinápticas do cérebro. Logo, a interação entre as células cerebrais foram afetadas. Compreenda que o excesso de açúcar oferecido aos ratos amplificaram a sua resistência à insulina, pois a insulina é um hormônio que domina a quantidade de açúcar no sangue, equilibrando as atividades das células cerebrais. Por isso, ela ajuda a criar memórias resistentes, dado que fortifica a ligação sinápticas junto às células do cérebro. Por conseguinte, a insulina no cérebro são diminuídos por conta do consumo exagerado do açúcar, afetando a cognição do cérebro. Perceba que a insulina possui um papel imprescindível, que é monitorizar o açúcar no sangue, porém, ela pode agir de forma diferente no cérebro. Depressão e ansiedade. Ingerir açúcar em excesso pode ocasionar o aumento do nível do açúcar no sangue de maneira exagerada, porém a sua queda também é repentina. Esses picos e quedas repentinas podem acarretar irritabilidade, alteração do humor, confusão mental e fadiga. Quando o açúcar do sangue cai repentinamente, poderá sentir ansiedade, comportamento temperamental e depressão. Sendo assim, ingerir alimentos com muito açúcar podem interferir nos neurotransmissores responsáveis por manter a sensação de bem-estar, devido ao fato de instigar constantemente a serotonina, neurotransmissor encarregado pelo humor. Logo, a ativação repentina desse neurotransmissor cooperará para os sintomas de depressão. Os níveis de açúcar no sangue têm sido relacionados à inflamação do cérebro. Logo, a neuroinflamação pode ser uma justificativa para os casos de depressão. Além disso, adolescentes são os que podem sofrer mais com o efeito do açúcar, pois ao comer muito açúcar, contribuirá para a depressão e a ansiedade. Demência e problemas cognitivos. A resistência aos níveis de açúcar no sangue estão relacionadas também a doenças neurodegenerativas, por exemplo, o Alzheimer. Sendo assim, o uso abusivo do açúcar faz do cérebro um órgão refém,
podendo desenvolver a diabetes tipo 3, nome dado para o Alzheimer, pois tem ligação com a dieta rica em açúcar. Importante: alimentos processados que são ricos em gordura saturada, açúcar e sal podem contribuir para os casos de depressão, diferente dos casos de pessoas que seguem uma dieta saudável. Dietas com consumo excessivo de frutose afeta a memória e o aprendizado, pois desacelera o cérebro em apenas 6 semanas. Porém, pesquisadores descobriram que o ômega 3 reduz esse efeito. Frutose de milho é um açúcar encontrado em alimentos industrializados. Já a frutose é encontrada nas frutas, que, ao contrário da frutose de milho, possui baixo açúcar e é fonte de vitamina e antioxidantes. Importante mudar os hábitos alimentares, eliminando o consumo excessivo de açúcar e incluir na alimentação diária o ômega 3. Gostaria de saber mais sobre os efeitos do açúcar ao cérebro? Curta esse vídeo e inscreva-se em nosso canal.